Graça e paz, a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para saudar os nossos irmãos e os nossos pequenos com a paz do nosso Senhor. Vamos continuar estudando o começo da igreja. A última lição nós estudamos a lição 4, que falava sobre com Deus não se brinca, né? Lembra de Ananias e Safira, aquele casal, e Simeão. E hoje nós vamos estudar sobre fiel até a morte, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 17 em diante, e também o capítulo 7. Muito bem, crianças, depois que nós falamos da última lição, não ficou parado, a igreja não ficou parada, nada ficou estacionado, continuava o crescimento dos irmãos, né? A palavra de Deus crescia, os irmãos se convertiam, pessoas se convertiam e se chamavam cristão, né? Os cristãos, porque seguia Jesus, a Cristo, e mais pessoas se convertiam e faziam parte da igreja do Senhor. Mais e mais, cada vez mais. Mas, crianças, não ficou por aí. Depois que a igreja do Senhor passou a crescer e as pessoas se reuniam nas casas, em todos os momentos estavam reunidos para adorar, para louvar a Deus, para ensinarem sobre Jesus Cristo, nós sabemos que os judeus, aqueles que não criam, aqueles que não receberam Jesus, o que aconteceu? Eles começaram, os líderes, viu, crianças? Aqueles que sabiam e conheciam a lei, eles começaram a perseguir os apóstolos, né? Porque não queriam que os apóstolos continuassem falando o nome de Jesus, porque mais e mais pessoas se convertiam, mais e mais pessoas vinham a Cristo, e eles não queriam isso, né? Eles eram invejosos. Então, crianças, depois que tudo isso aconteceu, os apóstolos foram perseguidos e começou uma grande perseguição, mais pessoas se convertiam e mais eles perseguiam os apóstolos. E nós sabemos que os líderes do povo judeus, eles não gostavam da mensagem dos cristãos, né? Nem dos milagres, não gostavam de nada. E eles queriam continuamente persegui-los, e eles faziam isso. Até que houve um dia que eles prenderam, né? Prenderam Pedro, seus apóstolos, os apóstolos e Pedro, todos ali, e que estavam ministrando a palavra em todos os lugares que eles iam, e deixaram no cárcere. Estavam conversando entre eles para fazer com que eles calassem, não falassem mais em nome de Jesus, não falasse mais, não testemunhasse mais, não fosse mais fiel a Jesus Cristo. Imagine, crianças, se calassem a nossa boca. Eu não vou poder falar de Jesus? Não, ninguém vai calar a nossa boca. Sabe por quê? Porque Jesus é na nossa vida. Então, ainda que eles tentem, eles não conseguiram. Eles tentaram, mas não conseguiram. Então, crianças, o que nós temos que entender é que tem aquelas pessoas que não vão gostar. Você vai ter que continuar falando de Jesus na sua casa, com os seus vizinhos, na escola, na rua, em todos os lugares. Se não der para falar, crianças, sabe o que a gente faz? Nós vamos testemunhar como a gente vive, certo? Como nós agimos com as pessoas, como nós somos fiéis a Deus em todas as coisas, né? Então tudo isso vai mostrar quem somos nós. E isso vai causar muitas vezes perseguição de pessoas que não gostam das pessoas que servem a Deus. E isso não é diferente com a gente, porque aconteceu com eles. E depois disso, eles prenderam, né, Pedro e os apóstolos na prisão. Enquanto eles estavam na prisão, veio, claro, o Senhor, Deus, mandou um anjo e tirou eles da prisão, certo? E falou, vai lá, continua fazendo a obra, vai lá no templo e continua falando de Jesus. E eles saíram da prisão, solto pelo anjo que abriu a porta, e foram pregar a Jesus Cristo. Quando os perseguidores, os judeus, os líderes religiosos estavam atrás deles, né? Digamos assim, foram buscar na prisão. O que aconteceu? Quando foram buscar na prisão, cadê eles? A prisão estava trancada, os guardas estavam lá e ninguém tinha visto nada. E eles não estavam lá. Eles tinham simplesmente sido libertos da prisão. Enquanto eles procuravam, foi alguém avisar aos judeus, aquelas pessoas, os líderes, né, que estavam atrás deles, foi avisar e disse, olha, eles estão lá no templo, eles estão falando de Jesus lá, eles estão lá. E eles procurando eles na prisão. Então, eles ficaram atemorizados, eles ficaram até preocupados com isso.
Mas o milagre aconteceu, né? Eles foram libertos e continuaram a falar em nome de Jesus. E as perseguições, crianças, continuou e continuou. E eles queriam o quê? Chamou eles de novo e falou, olha, vamos parar com esse negócio de falar em nome de Jesus aqui. Calem a sua boca, não fale mais nada. E eles continuavam a falar, não importa o que vocês falam. O mais importante é obedecer a Deus do que os homens, certo, crianças? O mais importante é obedecer ao nosso Deus. Então, eles continuaram a confiar em Cristo e foi o quê? E foram pessoas usadas por Deus, né? E eles continuavam com muita coragem, porque lembra da descida do Espírito Santo na vida deles? Então, como nós temos o Espírito Santo, nós temos coragem, né? Coragem para falar em nome de Jesus. Ninguém vai nos calar. E estes homens não foram calados. Nós conhecemos que a perseguição continuou, né? Mas também a Bíblia vai dizer de um homem chamado, sabe como? Estevão. Estevão, ele foi um homem escolhido pela igreja, um diácono, para ajudar, né? Para ajudar ali as viúvas, outros tipos de serviço, porque diácono é aquele que serve, né? Ele estava servindo em todas as áreas ali, para que os apóstolos, eles continuassem estudando a palavra e ficarem mais concentrados na palavra para ensinar o povo. E este homem era cheio do Espírito Santo, ele era íntegro, ele era honesto, era alguém que foi escolhido por Deus, sabe, crianças? Então, ele foi escolhido por Deus e continuou falando a palavra de Deus. E quando isso aconteceu, mais ele falava de Jesus, aonde ele ia, e ajudava as viúvas, os órfãos, e esse era o trabalho dele. Só, crianças, que aqueles homens continuaram a perseguir. E quando chegaram na vida de Estevão, eles ficaram furiosos com Estevão, porque Estevão, ele era cheio de graça e sabedoria, ele falava e ninguém podia ir contra ele, porque o que ele falava é pelo Espírito Santo. Aí eles sabiam que não podiam apostar com Estevão e nem fazer com que Estevão mentisse, eles arrumaram testemunhas para mentir contra Estevão e falar assim, esse homem, Estevão, as testemunhas falsas, ele está falando contra a lei de Moisés, ele está falando contra Deus, ele está fazendo coisas que é contra a nossa crença. Só que ele não estava fazendo isso, crianças, ele estava falando de Jesus Cristo. Até que ele foi colocado, né, diante daquelas pessoas e ele começou a dar um grande discurso, né? Falar lá de Abraão, a chamada de Abraão, até a chegada de Jesus Cristo. E ele continua falando do amor de Deus, falando como é que o povo foi guardado, como o povo foi resgatado novamente. E continua falando. E as outras pessoas, os sacerdotes, né, os intrigas, eles ficaram furiosos, muito bravos com Estevão. Estevão, ele estava confiante em Deus. E depois que ele continuou falando de Deus, o que esses homens fizeram? Crianças, estes homens pegaram pedras. Todo o tamanho de pedra, crianças, eles pegaram. Que triste, né? Eles pegaram pedras para atirar em Estevão. Sabe o que eles fizeram? Mataram Estevão a pedrada, crianças. E quando isso estava acontecendo, que esses homens estavam fazendo isso por inveja, porque o rosto de Estevão resplandecia a presença de Deus na vida dele, né? E quando isso aconteceu, Estevão, de que forma Estevão morreu, crianças? Ele morreu confiando em Cristo. Ele viu a Jesus Cristo em pé, à destra de Deus Pai, certo? E ele viu os céus abertos. Ele ficou muito, digamos assim, corajoso, né? Ele não se acovardou, ele não falou assim, não, eu não quero mais falar em nome de Jesus, parem de me apedrejar. Não, ele continuou falando de Jesus até os últimos minutos. E ainda assim, sabe o que ele disse, crianças? Perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Como é que pode uma pessoa falar isso para uma pessoa que está te maltratando? Pois é, quem tem Jesus sabe como deve se comportar e ele tem essa coragem para falar. E ele falou, ele pediu a Deus que não levasse em conta o pecado desses homens, porque antigamente, quando alguém era acusado,
na lei, né, dos judeus, era apedrejado, não a lei dos romanos, que era crucificado, né, como Jesus foi crucificado, mas na lei dos judeus, ele era de que forma? Apedrejado. Ele foi apedrejado até a morte. Jogaram pedras em Estevão, né, e Estevão continuou falando em nome de Jesus. E o que nós temos que entender, criança, que ele não negou a fé dele, certo? Ele foi fiel até a morte. E não somente ele, viu, crianças? Quando nós estudamos a palavra de Deus, principalmente o livro de Atos, nós vamos ver que os homens de Deus, as pessoas que serviam a Deus, eram fiéis, não abriam mão por nada. E cada dia mais eles pregavam em nome de Jesus com coragem, viu, crianças? Então, nós vamos ser fiel a Jesus Cristo até aquele dia que ele nos levar, tá bom, crianças? Não importa o dia, nem a hora, nem como isso vai acontecer. O que importa é que nós temos que continuar falando em nome de Jesus. Independente que gostem da gente ou que não gostem, né? Porque essas pessoas não gostavam nem um pouquinho de Estevão. Mas Estevão amava eles. Porque Estevão intercedeu a Deus por conta da vida deles. Certo? E assim nós temos que fazer. Temos que orar, temos que pedir misericórdia a essas pessoas. Temos que pedir a Deus graça, para que nós possamos fazer o quê? Crianças, falar em nome de Jesus com uma autoridade e graça. E cada vez mais, criança, o evangelho continua crescendo. E as roupas deste homem foi colocada nos pés de quem? De um homem que se chamava Saulo. As vestes deste jovem. Então, de todos aqueles que eram perseguidos. E depois nós vamos continuar essa história, viu, crianças? E nós vamos entender como esses homens venceram tudo isso. Eles venceram confiando em Deus. Bom, crianças? Então, essa é a lição de hoje. Fiel até a morte, a lição 5. E não se esqueça, vamos ser fiel a Jesus Cristo, independente se gostam da gente ou não, tá bom? Então, um beijo da tia Eliane e fiquem todos com a paz do Senhor.